Olá, sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe o seu like. E vamos falar sobre o filme. Carga Explosiva 2. O motorista profissional Frank Martin está morando em Miami. Ele substitui temporariamente um amigo que é chofe de um político que combate o mal e de sua família. Quando o filho do político é levado, Frank decide resgatá-lo e expor os ocorridos. Frank Martin é um motorista altamente qualificado, conhecido apenas como o personagem título é um ex-oficial das Forças Especiais que, com sua antiga liderança e pelas memórias de seu passado, agora vive na costa mediterrânea francesa, com uma carreira. Ele transportará qualquer coisa, sem perguntas, do ponto A ao ponto B, sempre ao horário, e é conhecido como o melhor do ramo. Ele segue 3 regras ao transportar. Regra 1. Sem novos negócios. Quando é um acordo, é um acordo. Regra 2. Sem nomes. E regra 3. Não abra o pacote. Frank foi contratado para transportar 3 homens, 254 quilos. Quando não 3, mas 4 homens entram em seu carro, saídos de um a banco. Frank se recusa a se mover, mantendo-se firme à regra 1. Depois de que um membro do grupo se vai pelos outros, Frank sai com os restantes. Na entrega ao seu destino, eles dão novo a Frank para dirigir mais longe da cidade. Ele recusa o acordo, novamente aderindo à regra 1. Os homens escapam em outro carro e Frank vai embora. Frank retorna à sua mansão no sul da França e descobre pelo noticiário que ele foi pega depois de seu carro de fuga em uma perseguição. Mais tarde, o inspetor de policial local Tarcone, que por acaso é um conhecido próximo, chega para questionar Frank sobre já que sua marca e modelo de carro eram os mesmos usados no. No entanto, apesar de suas suspeitas sobre o envolvimento de Frank, Tarcone não tem provas concretas sobre o devido a Frank limpar o carro e mudar a placa, e deixa sua vila. Frank é então contratado para entregar um pacote a um americano conhecido apenas como Hall Street. Durante o caminho, ele percebe que algo está se movendo, mas ele se recusa a abrir a bolsa devido à regra 3. Ao trocar um pneu na estrada da França, ele quebra uma de suas regras e abre o pacote, que foi colocado no porta-malas no ponto A. Ele descobre que é realmente uma mulher, e ele faz e dá a ela uma garrafa de suco. Ele entrega-o conforme prometido ao ponto B. Hall Street sugere que Frank transporte uma pasta para um novo carro. Frank relutantemente aceita o trabalho. Ele pega a pasta e sai. No caminho, ele para em um posto de gasolina para comer e descansar um pouco. Mas a maleta acaba sendo uma que destrói seu carro. Destrói o carro de Frank no estacionamento. Mas o deixa. Frank retorna à residência de Hall Street com uma vingança, despachando vários de seus capangas e depois levando o carro para fugir, apenas para encontrar o pacote. Há uma cadeira no banco de trás. Mais tarde, ele retorna para sua casa e o que lhe diz que o nome dela é Lai. No dia seguinte, Tarcone chega novamente e faz as perguntas habituais, apresentando uma placa, e a de uma mulher dirige um Mercedes. Lai apoia o alívio de Frank,
deixando Tarcone sem provas novamente, que não percebeu que a luz dianteira do carro estava quebrada. No entanto, depois que ele sai sobre a casa de Frank, e Frank e Lyle mal conseguem escapar da casa para o esgoto, nadando para longe da casa antes que ela completamente. Ele se esconde em um apartamento na cidade, mas Tarcone os encontra e os leva à delegacia para interrogatório sobre a casa de Frank. Na delegacia, Frank e Lyle são capazes de desviar as perguntas de Tarcone, e ela consegue se infiltrar no computador de Tarcone para acessar informações sobre Hall Street. Ela diz a Frank que Hall Street possui 2 contêineres cheios incluindo seu próprio pai e família, e planeja levá-los. Lyle e Frank vão ao escritório de Hall Street para encontrar o registro de remessa que identifica os contêineres. No entanto, Hall Street revela que a família de Lyle não está nos contêineres. Na verdade, seu pai é o homem responsável pelas pessoas. Tarcone, que estava seguindo Frank, chega ao escritório. Hall Street e o pai de Lyle acusaram Frank de levar Lyle e tentar, incapaz de provar o contrário. Tarcone prende Frank e tranca na delegacia. Na estação, Frank faz o possível para explicar a situação a Tarcone. Tarcone concorda em ajudar da fuga de Frank, como seu. Frank, então, rastreia-o até as docas, onde carregam os contêineres em caminhões. No entanto, Frank é visto e é forçado a abrir caminho através dos guardas, não conseguindo parar os caminhões. Ele então, um avião e Dan, um dos caminhões, acabando com Hall Street e vários de seus capangas. Depois de sair do caminhão, Frank é pego pelo pai de Lyle. No entanto, Frank é salvo quando Lyle em seu próprio pai. Depois, Tarcone chega com a polícia e eles resgatam o passado. Ele foi contratado por um americano, conhecido apenas como Hall Street, para fazer uma entrega. Mas quando Frank para ao longo da rota, ele percebe que seu pacote está se movendo. A regra 3. Frank olha dentro da bolsa, descobrindo que é uma mulher bonita. E Frank as suas outras 2 regras, que compõem seu código. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Básico de sobrevivência. Também falha rapidamente. Ele e o seu novo companheiro em uma estrada que leva a segredos, complicações e a última coisa que Frank esperava acreditar, que as regras são feitas para serem quebradas. Frank Martin mudou-se no sul da Itália, ou do sul da França, para Miami, Flórida, como um favor. Ele se torna um motorista temporário para a família Billings. O casamento de Jefferson e Audrey Billings está sob grande devido às demandas de seu trabalho governamental de alto nível. Frank se relaciona com seu filho, Jack, a quem ele leva de ir para a escola em seu novo Audi mais tarde. Uma Audrey, um tanto, aparece na casa de Frank e tenta, mas ele a manda para casa. Frank se prepara para a chegada do inspetor Tarcone, seu amigo, detetive da França, que veio passar as férias na Flórida com Frank. Quando Frank leva Jack para um médico, ele percebe mal a tempo que os substituíram o médico e a recepcionista. Uma longa luta irrompe entre os vilões liderados por Lola e o Frank.
Frank consegue escapar com Jack, mas assim que chegam à casa de Jack, ele recebe um telefonema informando que ele e Jack estão de um capaz no carro, do carro. Frank é deixar Lola entrar no carro. Eles aceleram com Jack. Muitos carros da polícia que os perseguem. Eles chegam a um armazém, onde Frank conhece Gianni, o líder da operação. Só um tempinho, galera.
Frank é ordenado a sair sem Jack. Ele descobre um preso ao carro e consegue removê-lo antes do fim. Jack é devolvido à sua família após um resgate, mas sem que eles e Frank saibam. Jack foi com um que acabará com qualquer um que esteja bem, suspeito por todos, exceto Audrey, de ser um dos Frank. Rastreia um dos falsos médicos, Dimitri. Com a ajuda de Tarcone, Frank atinge Dimitri com o mesmo e o deixa escapar. Dimitri entra e corre para obter a Tipo, com Frank seguindo atrás. Frank acaba com Dimitri, mas quando Frank se recusa a negociar com ele, o médico encarregado pela janela no trânsito, Frank consegue recuperar apenas um. Frank volta para a casa dos Billings e conta a Audrey o que está acontecendo. Ele usa o Jack as pessoas presas e Frank e Lai ajudam a carregá-los. Quando o filme termina, Frank Martin, que transporta para clientes desconhecidos, é solicitado a mover um que logo começa a se mover. E surge o ex-operador das forças especiais Frank Martin. Vive o que parece ser uma vida tranquila ao longo do Mediterrâneo francês, contratando-se como um mercenário transportador que move mercadorias de um lugar para outro, sem perguntas, realizando tarefas misteriosas e às vezes em seu BMW. Frank adere a um conjunto de regras que ele nunca quebra. Regra 1. Nunca altere o acordo. Regra 2. Sem nomes. Frank não quer saber para quem está trabalhando ou o que está transportando. Regra 3. Nunca olhe na embalagem. O mais novo transporte de Frank não parece diferente dos inúmeros que ele fez. Enquanto isso, Jefferson, diretor da Política Nacional de Controle se dirige aos chefes de muitas organizações de todo o mundo em uma conferência. Frank dirige até a casa de Gianni, que decide em si mesmo o restante como precaução. Depois de despachar os muitos capangas de Gianni, Frank tem o arquivilão sob a mira de uma. Gianni explica que um cartel de colombiano está para ele se livrar de seus inimigos e que Frank não pode, pois sua tornaria-o inutilizável. Então uma Lola, passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Aparece, levando a um impasse mexicano. Gianni deixa Lola para lidar com Frank. Frank finalmente consegue encontrar em uma prateleira. Frank rastreia Gianni, que está fugindo em seu helicóptero para um jato, que o espera, usando um Lamborghini da garagem de Gianni. Frank acelera para o aeroporto e embarca no jato de Gianni, dirigindo para a pista e subindo no trem de pouso do jato. Frank entra no seu interior do avião e confronta Gianni, que aponta uma para ele. Quando eles lutam por ele, uma acaba com o piloto e o avião se vai no oceano. Frank para Gianni, deixando-o enquanto preserva em seu sistema. Então seu prisioneiro e a si mesmo para fora do avião. Os barcos vêm para buscá-los. Os Billings recebem-o. Quando Frank os visita antes de entrar no quarto,
Ele os vê com Jack, que está com eles. Ele silenciosamente volta para seu carro, onde Tarcone está esperando. Ele deixa seu amigo no aeroporto, sozinho. Frank recebe um telefonema de um homem que precisa de um transportador. O transportador Frank Martin aparece em Miami, Flórida, e está no ocorrido do filho de um poderoso oficial dos Estados Unidos. Frank Martin é o melhor do ramo. O ex-agente das forças especiais se contrata como um mercenário transportador, que movimenta mercadorias muito simples. Ele entrega, sem perguntas. Frank se mudou do Mediterrâneo francês para Miami, Flórida, onde, como um favor de um amigo, Frank está dirigindo para a família Billings. Há muito pouco que pode surpreender, mas o jovem Jack Billings fez exatamente isso. Frank inesperadamente se uniu a Jack, que ele leva ir para a escola. Mas quando Jack é levado, Frank deve usar suas habilidades de combate, testadas em batalha, para recuperar o jovem e frustrar o plano mestre dos malvados de liberar qualquer um com quem entrar em contato. Após o trabalho na Riviera Francesa, o motorista profissional Frank Martin se muda para Miami, Flórida, como motorista de uma família. No entanto, enquanto Frank cria um vínculo de confiança com seu filho, levando-o para a escola em seu novo Audi 4 preto noturno. Os capangas de um chefe colombiano estão de olho em levar o jovem. Agora, mais uma vez, Frank deve colocar seu conjunto único de habilidades em bom uso e encontrar um potente para salvar o dia. O transportador extraordinário pode evitar o inevitável. Encontramos o fiel transportador novamente carregando mercadorias, que normalmente não faz. Desta vez, a carga é novamente, depois de que ele é levado a entregar sua carga ao mercenário contratado pelos cartéis colombianos. Ele é apontado como o que deve trabalhar com rapidez para recuperar o jovem, pegar o verdadeiro e salvar toda a comunidade de combate ao mal. O ex-soldado que virou mal contratado Frank Martin, agora morando em Miami, foi contratado para sua última missão. Frank foi contratado como guarda-costas de Jack Billings, filho de Jason Billings, um funcionário americano da Organização de Controle do Governo dos Estados Unidos, que está participando de uma conferência com a DEA, quando Jack é levado por um chefe do mal internacional, conhecido como Gianni, e seus associados, incluindo sua amante Lola, e se envolve no ocorrido. Frank, com a ajuda de um amigo de confiança, o detetive da polícia francesa Tarcone, sai para resgatar Jack e enfrenta Gianni e seus capangas. Enquanto Jack com um projetado que aqueles que entrarem em. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Só um tempinho, galera.
Contato com Jack. Como Gianni planeja Jefferson e sabotar a conferência. O filme começa com um navio no oceano. Dois trabalhadores pensam que estão transportando e querem um pouco. Eles abrem um container e encontram vários tambores dentro. Um dos tambores é derrubado. Eles o pegam e abrem, apenas para ficar com outro. O capitão e a tripulação ouvem um alarme disparar e colocam máscaras. Eles encontram os dois trabalhadores ao lado do tambor aberto. O capitão tem-os para o lado do navio. Em outro lugar, Malcolm dirige seu carro até um posto de controle da polícia. Um policial pede para ver seu passaporte e ele mostra a ele. O policial vê uma mulher dormindo no banco de trás e Malcolm diz que ela está cansada de festejar na noite passada. O policial deixa Malcolm passar pelo posto de controle. Frank Martin e o inspetor Tarcone desfrutam de uma vida de um dia chato de pesca no oceano. Eles estão no local que Tarcone costumava pescar com seu pai e fica surpreso por ainda não terem nenhuma. Eventualmente, Tarcone dá uma e Frank fica todo animado, dizendo para lutar pelo peixe. Em outro lugar, Malcolm chega a outro posto de controle da polícia e mostra seus documentos a um policial. No entanto, o policial diz a Malcolm para sair do carro e trazer seus documentos para dentro, para que eles possam inspecioná-lo. Ele também diz a ele que a mulher na parte de trás precisa entrar também. Malcolm parece não bem e acaba passando pelo posto de controle. Os policiais perseguem Malcolm pelas ruas, mas acaba com uma van. Tarcone, depois de perder o peixe, recebe a ligação sobre a perseguição e fica que Frank não era o motorista. Ele diz a Frank que ele vai ter que encurtar o dia de pesca, e eles partem assim que Frank dá uma. No aeroporto, Jason e seus homens chegam a um jato particular. Quando questionados sobre qual é o seu propósito no país, Jason diz que está lá porque proteger o meio. Durante esse tempo, vemos o ministro Leonid Vaslev conversando com repórteres sobre seu plano para ajudar a salvar o meio. Vaslev entra em seu escritório e encontra um envelope confidencial esperando em sua mesa. O envelope começa a tocar e ele encontra um telefone celular dentro. Johnson está do outro lado da linha e está observando Vaslev do outro lado da rua. Johnson trabalha para uma empresa com a qual Vaslev se recusou a fazer negócios, pois causaria ao meio. Johnson foi contratado para convencê-lo a reconsiderar e diz a ele para olhar a foto dentro do envelope. Vaslev fica com o que vê e Johnson diz a ele que está em contato com ele. À noite. Frank adormece assistindo a um programa de pesca na TV em sua casa. Ele acorda e ouve pneus. De repente, um carro bate em sua casa. O motorista é Malcolm e ele está bem não, pelo ocorrido e por ter sido. Quando Frank o reconhece, vemos um flashback de quando ele foi para um emprego. Frank recusou ir. Em vez disso, deu ao homem o nome e o número de Malcolm para entrar em contato. O homem estava convencido de que seu chefe queria Frank porque ele é o melhor e não aceitaria um não como resposta.
Frank tentou sair, mas foi cercado por capangas em uma sala com um piano. Eles tentaram fazê-lo considerar, mas Frank tirou a jaqueta e em todos eles. De volta ao presente, Frank chama uma para obter ajuda para Malcolm, que se recusa a sair do carro. Frank vê que ele tem em seu e a ajuda aparece. Malcolm tenta contar algo sobre o carro, mas o colocam e começam a ir embora. Frank inspeciona o carro e vê Valentina no banco de trás. Ele tenta fazer com que ela saia do carro para que ele possa ajudá-la, mas ele mostra a que também está usando um dispositivo. Frank percebe que algo está errado e corre atrás da. Depois de uma certa distância, se vai. Ele volta para sua casa e é imediatamente pego por alguém. Quando Frank acorda, ele se encontra em uma sala vestindo nada além de um dispositivo em volta. Ele encontra um terno no armário e o veste. Johnson entra e diz que gostaria de contratá-lo para um emprego, já que Malcolm, seu substituto, falhou. Frank afirma que ele não está disponível. Com um capanga, Johnson aponta para Frank. Ele diz a ele que tem 3 segundos para aceitar o trabalho ou irá. Frank não tem escolha a não ser aceitar um emprego, sob a condição de dirigir seu próprio carro. Johnson teve a sensação que iria querer seu carro ir. Portanto, leva Frank a uma garagem. Jason fez com que seus homens retirassem todas as do carro e instalou seu próprio GPS. Só um tempinho, galera.
Johnson se encontram com Vaslev e ordenam que ele assine seu contrato, que também inclui permitir que o navio entre no porto desde o início sem questionar. Vaslev ganha algum tempo solicitando 24 horas para revisar o contrato. Além disso, Frank entra em contato com Tarcone e o informa sobre a situação em questão. Frank fala com Johnson novamente e concorda em fazer a missão. O próximo local para onde ele tem que ir é Bucareste. Tarcone e seus policiais estavam ouvindo a ligação e estão fazendo o possível para rastrear a localização de Johnson. Mas é difícil, pois ele continua se movendo. Valentina diz que está com fome e descreve o que quer comer. Ela fica mais feliz e se maquia. Quando o faz, ela descobre que ainda tem algumas. Ela oferece a Frank um, mas ele se recusa, pois está mais focado em dirigir. Ele diz a ela para não, mas ela o faz de qualquer maneira. Valentina toca um pouco de música e depois diz que precisa fazer. Frank entra em um posto de gasolina e enche o tanque. Antes de Valentina entrar, Frank a lembra de não ir muito longe do carro. Valentina entra na loja de conveniência e paga. Ela come um pouco de comida e bebe um pouco nos fundos da loja. No entanto, ela não consegue chegar ao banheiro porque fica a mais de 75 pés do carro. Valentina recorre ao corredor enquanto Frank fica com seu comportamento. Um carro para frente ao posto de gasolina e um homem sai na beira da estrada. Frank fica desconfiado e diz a Valentina para voltar para o carro. Ela continua e faz uma cena. Os caras no carro à frente reconhecem Valentina e dão ré. Frank joga afora Valentina para trás e sai correndo. O outro carro tenta tirar Frank da estrada, mas não consegue. Frank liga para Johnson e pergunta por que o carro o está perseguindo. Os caras do outro carro não são pessoas de Johnson. E então ele diz a Frank para dirigir mais rápido, enquanto ele descobre que eles são. Dois grandes caminhões dirigem ambas as pistas da estrada à frente. Frank vira o carro ao lado e dirige ao lado entre os caminhões. Ele passa e um dos caminhões perde o controle. O outro carro persegue Frank até uma floresta e nele com. Frank pisa no freio e pouco antes da beira de um, o outro carro passa pelo após ir. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Frank descansa e Valentina o porquê ele está muito. Ela então beija ele e Frank pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que se eles vão ir, ela quer uma última vez. Frank recusa e sai do carro. Ele olha no porta-malas e descobre que as duas malas estão cheias de listas telefônicas. Ele então percebe que Valentina é o que ele está transportando. Ela pega as chaves dele e se afasta do carro. Ela diz que ficou feliz ao vê-lo lutar mais cedo, e ela quer que ele faça. Frank relutantemente, mas Valentina pede um beijo. Ele a beija, mas ela quer um beijo como se ele quisesse fazer isso. Como se ele quisesse dizer isso. Frank
a beija apaixonadamente. E eles continuam a se beijar mesmo depois que ele recebe as chaves de volta. Enquanto isso, Johnson liga para Vaslev e fica por ele ter enviado alguns homens para tentar ir contra seu plano. Johnson diz que se ele quiser ver sua filha Valentina novamente, terá que assinar o contrato. Vaslev revela que sabe quem é Johnson e diz que quer falar com a filha antes de assinar o contrato. Johnson tenta ligar para Frank, mas ele está muito ocupado com Valentina no carro. Ele também está perdido porque, como Frank está na floresta, ele está fora do alcance para que eles o rastreiem. Enquanto Frank e Valentina têm vista para o vale, Valentina finalmente revela o que aconteceu. Ela estava festejando com amigos quando alguém lhe deu uma. Ela foi dormir. Ela foi e dormiu. Quando ela acordou, ele estava no banco de trás do carro de Malcolm. Ela pediu a Malcolm que parasse e a deixasse ligar para o pai. Ele o fez, embora fosse contra as regras. Quando ela chamou o pai, os capangas de Johnson apareceram e os perseguiram. Eles em Malcolm pelas. E ele disse a Valentina que garantiria que ela estivesse segura. E é por isso que ele entrou na casa de Frank. Frank e Valentina voltam para a estrada e Johnson liga para eles. Ele diz que, em vez de ir para Bucareste, vai virar à esquerda e continuar descendo a estrada. Valentina tem de que eles acabem com Frank, mas ele diz a ela para não se preocupar com isso. Em outro lugar, Tarcone visita Vaslev e trabalha com ele para recuperar sua filha. Johnson liga e ordena que Vaslev assine o contrato, mas ele se recusa até ouvir a voz de Valentina. Ele desliga antes que Tarcone possa rastrear sua localização. Frank acaba dirigindo em uma ponte e fica nela. Johnson e seus homens estão em ambos os lados. Johnson ordena que Valentina saia do carro e caminhe até ele. Frank dá um beijo de despedida e diz a ela que tudo bem. Valentina caminha até Johnson, que remove sua em seu. Johnson dá uma nela e a leva para dentro de um carro. Ele então ordena que seus homens acabem com Frank. Eles enchem seu carro e Frank sai da ponte para a água abaixo. Johnson está satisfeito, já que ele se foi de qualquer maneira debaixo d'água. Frank liga para Tarcone e diz onde ele está. Tarcone e os policiais estão a 10 minutos de distância e diz a Frank para aguentar quando Frank começa a sair. Ele nada até o porta-malas e tira as duas sacolas de antes. Ele usa o ar para soprar as nas bolsas e que lhe permite ficar bem. Ele então amarra as malas ao carro e o ar faz com que o carro flutue para a superfície. Tarcone e os policiais chegam bem a tempo de ver Frank e seu carro sendo puxados para fora da água por um trator. Frank pega um novo par de roupas e trabalha em seu carro para fazê-lo funcionar novamente. Enquanto isso, Johnson e seus homens chegam a uma estação de trem. Ele diz
a um cara para comprar passagens para o próximo trem, pois eles precisam se manter em movimento. O capanga de Johnson e ele quase acaba com ele, mas para quando vê ao redor. Enquanto está no trem, Johnson liga para Vaslev e o deixa falar com Valentino. Os policiais de Tarsonis são capazes de rastrear a localização de Johnson até o trem. O carro de Frank começa de novo e ele acelera para salvar Valentina. Johnson diz que realmente não gosta do mal, pois causa mais problemas do que soluções. Mas às vezes é necessário conseguir o que você quer. Valentina então vê que Frank está dirigindo ao lado do trem e sorri. Frank dirige até uma ponte e depois sai dela, pousando em cima do trem. Ele pula por uma janela e é pelos capangas. Johnson mantém Valentina sobre a mira de, mas ela foge para os outros táxis. Frank pega uma e acaba com todos os capangas. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe o seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. Johnson chega a Valentina novamente e Frank corre atrás dele. No entanto, ele é levado a parar por estar a 75 pés do carro. Johnson desafia Frank a dar mais um passo, mas Frank foge, enquanto Tarcone e os policiais perseguem o trem. Eles veem Frank subir em cima do trem e subir de volta ao seu carro. Johnson separa os táxis para que a seção de Frank se afaste deles. Frank consegue dirigir seu carro no topo do trem até a cabine onde Johnson e Valentina estão. Frank então sai, pega em Johnson. Ele tenta em Frank com uma, mas Frank a retira e continua. Johnson pousa no carro e Frank pega a chave para remover sua. Johnson entra e solta do carro antes que ele se vá do trem. Ele então percebe que deveria ter ficado com o carro, já que fica a 75 pés dele. Johnson se vai fazendo com que o trem pare. Frank encontra a Valentina e a beija. Tarcone os resgata e liga para Vaslev, dizendo-lhe que sua filha está segura. Vaslev rasga o contrato e o navio desde o início é visto pela polícia. Algum tempo depois, vemos Frank e Tarcone pescando novamente no oceano. Tarcone observa que Frank está mudando e vemos que Valentina está com eles, tomando sol no barco. O filme termina com Valentina dizendo a eles o que ela quer comer. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe o seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.